Uivos durante a noite, um eremita com passado trágico e um segredo prestes a ser revelado na lua cheia. Prontos para passar uma noite no Pântano da Febre em mais um vídeo do nosso Halloween Goosebumps para fechar a primeira temporada da série dos anos 90? Aperta o play e vem comigo. Em 27 de outubro de 1995, era lançado nos Estados Unidos o seriado antológico Goosebumps, criado por R.L. Stine e adaptado da série de livros de sua autoria. Com produção executiva de Deborah Forte e as histórias sinistras de Stine voltadas ao público infanto-juvenil, Goosebumps foi a porta de entrada para o horror para muita gente nos anos 90, seja pelos livros ou pelos episódios, que no Brasil eram exibidos pela Fox Kids. A música tema e os créditos de abertura já eram aterrorizantes por si só, com um homem carregando uma maleta cheia de histórias. E assim, começava sempre um novo episódio. Oi, eu sou o Felipe Pérez e seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Filmes Encontrados, um espaço para quem é apaixonado por filmes e séries de terror e suspense. Se esse é seu primeiro vídeo por aqui, já fica o convite para se inscrever e deixar o seu like e o seu hype se curtiu o conteúdo. Hoje finalmente chegamos ao final da primeira temporada de Goosebumps dos anos 90, com um episódio duplo que adaptou o livro O Lobisomem do Pântano da Febre, do autor R.L. Stine, o 14º livro da série Goosebumps, que foi publicado originalmente em dezembro de 1993. O curioso é que esse livro foi o primeiro na época a trazer um anúncio de página inteira para revelar qual seria a próxima história a ser publicada no mês seguinte, lá em janeiro de 94, algo que já despertava aquela ansiedade no leitor de aguardar pela próxima história, e que já mostrava aí o poder e evolução da série de livros Goosebumps, né? O episódio duplo que adaptou o livro do Lobisomem do Pântano da Febre foi exibido pela primeira vez como um especial em 17 de maio de 1996, e assim como no episódio duplo que a gente relembrou na semana passada, da Torre do Terror, esse também foi dirigido pelo William Frucht. No total, William dirigiu 7 episódios da primeira temporada, sendo 3 episódios duplos, e ele ainda ia dirigir vários outros episódios nas temporadas seguintes. Mas voltando ao final da primeira temporada, em O Lobisomem do Pântano, somos apresentados à família Tucker, que acabou de se mudar para uma casa próxima a um pântano. Os irmãos não parecem muito contentes com a mudança para um local isolado e pantanoso, ainda mais que a casa parece abandonada e mal cuidada, com as paredes mofadas e ambientes sem muita luz. O Grady acha muito estranho que as paredes tenham manchas que parecem sangue, e a Emily está à beira de um ataque de nervos por conta dos bichos que aparecem ali dentro da casa, como uma pequena cobra que aparece no espelho do banheiro ou um inseto que surge ali dentro do pote de creme dela. Mom! Emily, we live near a swamp now. You're gonna have to get used to things that crawl and slither. Besides yourself. Mas, ao contrário das crianças, os pais estão bem animados. Eles são cientistas e estão lá pesquisando sobre o comportamento de cervos em pântanos. Então a mudança é algo bem significativo para eles. O primeiro contato com o ambiente externo em volta da casa acontece quando o Grady precisa levar a cobra de volta para o pântano. E o local parece bem ameaçador, com uma névoa e sons estranhos que deixam o Grady alerta. Ao tentar voltar para casa, depois de deixar a cobra de volta lá em seu habitat natural, o garoto percebe que o caminho parece diferente, e enquanto tenta encontrar uma saída daquela floresta interminável, dizendo a si mesmo que não é possível que ele esteja perdido, alguém parece segui-lo, deixando claro que ele não está sozinho. I'm not lost. I am not lost. Correndo em desespero, o Grady acaba esbarrando em um homem estranho, com um olhar cheio de raiva e desprezo. E aqui, antes de continuar a história do episódio, eu já aproveito a deixa para fazer um comentário sobre um momento que para mim parece que tem um corte brusco ali entre um evento e outro, olha só.
A gente tem um gancho do Grady encontrando esse homem misterioso na floresta que parece perseguir ele. E quando eles se esbarram, rola o clássico fade-out das divisões de comercial. Quando a história é retomada, a gente já tem o Grady conversando com a irmã dele dentro da casa, deixando um buraco estranho entre os acontecimentos. O diálogo entre os irmãos ajuda a entender o que aconteceu, mas fica uma sensação estranha, sabe? De que faltou uma cena ali para costurar melhor a narrativa. Até porque a cena no pântano tinha criado a sensação de que uma vez que você entra naquele lugar, você pode ficar perdido sem conseguir encontrar a saída. Então eu senti que ficou realmente faltando algo ali, pelo menos mostrando o Grady correndo e encontrando uma forma de voltar para casa. Bom, no dia seguinte, conversando com seu pai, o Grady descobre quem é o homem estranho que ele viu no dia anterior. Seu pai o descreve como um eremita, um homem que vive de forma reclusa há muitos anos no Pântano da Febre, após perder toda a sua família naquele local em situações misteriosas. O episódio então segue com a ideia de se adaptar a um novo local ou condições desconhecidas, meio que essa é a temática principal do episódio. E não só no experimento dos pais com os servos naquele pântano, mas também da própria família, né, cuja nova dinâmica é responsável por criar um atrito forte. Todos eles estão se adaptando a esse novo espaço, né, essa grande mudança que aconteceu na vida deles. O Grady, por exemplo, se sente um pouco deslocado. Isso até ele conhecer o Will, como a gente está vendo nessa cena aqui. É nessa cena que os dois se conhecem. E aí esse personagem surge contando um pouco ali de histórias do local, né? Histórias um pouco sinistras, como por exemplo, o fato de que quando você entra ali no pântano, né, na região pantanosa, na floresta e tal, você fica um pouco desorientado e pode pegar uma febre que faz com que você, né, não consiga entender muito bem o que está acontecendo. Tanto que às vezes você pode entrar ali na região pantanosa e não sair mais. E o que você acha que eles fizeram depois dessa conversa? Claro, eles vão dar uma volta no pântano, mesmo que o Grady se mostre ali um pouco receoso depois de ouvir os relatos do Will. Logo eles encontram o tal estranho eremita, e o Will diz ao Grady que acha que ele é o responsável pelos desaparecimentos do pântano, por ser, na verdade, um lobisomem. O Grady já achava aquele cara meio estranho, né? Então não é tão difícil assim acreditar nessa história do Will. A partir daqui, o Grady passa a acreditar na possibilidade de que um lobisomem está à solta nas redondezas, e os uivos agudos que ele escuta à noite surge quase como uma comprovação de que algo ruim vai acontecer. Os pais, claro, não levam a história muito a sério e acreditam que os estranhos acontecimentos envolvendo a teoria do filho na realidade podem estar relacionadas à chegada de um cachorro na região. Cachorro esse que o Grady decide adotar logo de cara, algo que faz muito sentido, já que o Grady tem se sentido sozinho, né, após ter se mudado para esse lugar. Mesmo com a desconfiança dos pais e da irmã, o Grady tem certeza que o cachorro não tem culpa ou relação com os eventos estranhos, como por exemplo a morte de um coelho, que numa cena a irmã dele encontra achando fofinho tal até perceber que o coelho tá morto. Tanto a irmã quanto os pais acreditam que talvez seja a culpa do cachorro, enquanto o Grady acredita que algo muito sinistro está ali acontecendo em volta da casa deles. E a certeza que a culpa não é do cachorro se acende ainda mais quando o Grady e o Will caem numa emboscada do eremita lá no pântano. O Grady fica preso em uma armadilha e o Will vai embora, deixando o amigo dele para trás. O Grady então é levado para a casa do eremita e a situação fica tensa porque parece que o eremita está esperando um sinal ou que algo aconteça relacionado ao nascimento da lua cheia. Mas o Grady consegue escapar a tempo antes da possível transformação em lobisomem daquele cara estranho. Mas a realidade é bem diferente do que o Grady acredita, e é na segunda parte do episódio que ele vai descobrir quem que é o lobisomem de verdade. Antes disso, vamos conferir a promo de divulgação desse episódio duplo lá na época, e já aproveita esse tempinho aí para deixar um like e um hype aqui nesse vídeo se estiver curtindo. When the full moon rises, you better run. From best-selling author R.L. Stine comes a terrifying prime-time special, The Werewolf of Beaver Swamp.
Grady tinha certeza que o eremita era o lobisomem, mas como um bom plot twist para fechar a primeira temporada, ele acaba descobrindo que o lobisomem na verdade era o seu amigo Will, o que explica a tensão que Will sentia sempre que encontrava o eremita, que só estava tentando caçar quem era o lobisomem por vingança pelo desaparecimento da sua família. E a segunda parte do episódio entrega tudo que um bom filme de lobisomem precisa: uma criatura sinistra e ameaçadora e muitas perseguições intensas. Uma cena em particular que eu gosto demais da parte 2 é quando o Grady entra na casa do Will e encontra um local abandonado, com tudo revirado. A gente tem ao mesmo tempo dessa cena a Emily voltando para a casa dela, né, e encontrando a casa vazia. E aí fica essa dúvida de quem será que vai encontrar o lobisomem primeiro. Destaque também para o visual do lobisomem, que deve ter deixado muita criança sem dormir na noite que foi exibido. E após muita correria, o terror chega ao fim quando o cachorro do Grady consegue empurrar o lobisomem para dentro do pântano, que afunda e aparentemente desaparece para sempre. E como cena final, para encerrar a temporada com chave de ouro, temos uma sequência de pesadelo muito boa, seguida do gancho de que talvez o Grady tenha virado um lobisomem ao sair de casa no meio da noite e uivar para a lua, algo que fica aí meio que em aberto no desfecho do episódio. Pra mim, temos aqui outro grande destaque do primeiro ano da série, com uma história que traz uma criatura assustadora e uma parte 2 cheia de terror. A ambientação no pântano é muito bem construída, a degradação do local com as casas abandonadas, a neblina constante, as cenas noturnas e as perseguições que acontecem na parte 2, tudo funciona muito bem. Definitivamente um ponto alto da temporada que encerra muito bem, vindo logo depois de outro episódio duplo muito bom, que foi o que a gente comentou no outro vídeo, da Noite na Torre do Terror. I hope you enjoyed that story. Time for me to say goodbye. Have a scary night, everyone. E esse episódio duplo acabou virando um dos mais populares da série. A fita VHS foi um grande sucesso nos Estados Unidos em 97, e é curioso como o ator que viveu o protagonista Grady acabou trabalhando em outra produção de lobisomem muitos anos depois, que talvez você tenha assistido. Ele viveu um dos personagens em Possuída 2, Força Incontrolável, e Possuída 3, O Início, ambos de 2004. Nascido em 15 de dezembro de 1981 no Canadá, o Brandon seguiu firme na carreira de ator após seu trabalho em Goosebumps, participando de séries como Sobrenatural, True Calling e filmes como Alone in the Dark e Fred vs. Jason. Ele teve a chance de trabalhar com dois grandes mestres do macabro, o Tobe Hooper no episódio The Damn Thing, da série Mestres do Terror, e o Brandon também trabalhou no filme Trucks, Comboio do Terror, que foi o único filme dirigido pelo Stephen King. E de seus trabalhos mais recentes, vale citar a participação dele na série The Last of Us e no filme Noite Infeliz. Viu alguns desses outros trabalhos do ator? Me conta nos comentários e me conta também o que acha desse episódio duplo que a gente relembrou hoje do Lobisomem do Pântano. Também acha que ele fechou bem a primeira temporada? Finalmente conseguimos aqui encerrar os vídeos sobre a primeira temporada de Goosebumps dos anos 90. Já deixo aqui o convite para você assistir os outros vídeos, caso tenha perdido algum. Tem playlist aqui com todos os conteúdos reunidos de Goosebumps para você maratonar. O nosso Halloween Goosebumps termina por aqui. Muito obrigado por ter assistido e a gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!